Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Úrsula. A leitura comentada é a série de vídeos em que eu vou fazendo a leitura com você acompanhando, te apontando os elementos de vocabulário, os recursos expressivos, as relações de intertextualidade, as estruturas de enredo, tudo aquilo que vai fazer com que a sua leitura seja mais significativa, mais aprofundada nessa obra. A gente aqui vai fazer a leitura do capítulo 7, Adelaide. Esse capítulo vai continuar e finalizar a narração do Tancredo, essa longa narração que ele está fazendo há vários capítulos para a Úrsula, e a gente agora vai descobrir como é que a mãe do Tancredo morreu. A gente recebeu essa informação no final do capítulo anterior, e o que foi que aconteceu com a Adelaide. Agora prosseguiu o mancebo, após alguns momentos de profundo silêncio. Agora, se não fosseis vós, minha Úrsula, que de novo acabais de prender minha vida, que me restaria sobre a terra? Então, assim, sem a mãe, ele não tinha nada que o prendesse à terra. A gente tem essa figura da pessoa profundamente solitária, sem uma relação afetiva que seja significativa e profunda. E o Tancredo, ele está aí desviando toda essa afetividade dele, que ele depositava na mãe e em Adelaide, para Úrsula. A gente sabe que a mãe faleceu, mas o que aconteceu com a Adelaide? No exílio, encerrado entre as paredes silenciosas da minha morada, aí eram comigo as saudades de um estremecido amor e as fagueiras esperanças de um porvir de afetos e ventura, as agradáveis esperanças de um futuro, de um porvir repleto ali de afetos e ventura, felicidade. Loucas esperanças eram essas. Não podia imaginar que, sob as aparências de um anjo, essa pérfida, gente, é infiel. É alguém que falta com um juramento. Essa pérfida ocultava um coração traidor como o do assassino dos sertões. Olha só o nível da traição da Adelaide II, está nos contando aqui o Tancredo. Recebia constantemente cartas de minha mãe, em que me falava de Adelaide, animava-me no meu desterro e não dirigia queixas contra o seu marido. As cartas deste eram sempre breves e frias. Adelaide, que com frequência também escrevia-me a princípio, entrou a espaçar mais a sua correspondência, que era o alento da minha vida, era o consolo da minha vida. Era o que me fazia permanecer com alguma alma tão longe de entes caros. Entes caros aqui são as pessoas que eu amo, tá? O que fazia ele conseguir sobreviver a essa distância dos seus entes queridos, das pessoas que ele amava, eram principalmente as cartas da Adelaide, segundo o que ele está relatando. Por último, cessaram. Ela parou de escrever. E eu chorava no exílio dores que ela havia esquecido, afetos que nunca lhe tinham pulsado no coração, esperanças e saudades que eram só minhas. Então, ele está dizendo aqui, já nesse momento, que Adelaide deve tê-lo esquecido. Será que foi isso que aconteceu? O que você acha? Vamos prosseguir. Com que lentidão espreguiçavam-se então os dias. Contava as horas, longas como séculos, tristes como as agonias do padecente. Olha aqui que as comparações são bem hiperbólicas, né? Bem exageradas. Com o tempo, o espírito cansado de tão apurado sofrimento reagiu sobre o físico e caí perigosamente doente. Prolongou-se a minha enfermidade, apesar dos esforços dos médicos, e eles recearam pela minha vida. Porém, o amor e a esperança me salvaram. Clichê típico do romantismo, a pessoa, por causa da infelicidade, ficar perigosamente doente e, por algum motivo, ou interno ou externo, o amor e a esperança trazem essa pessoa de volta à vida. No 5 minutos do José de Alencar, literalmente é trazer a vida, porque o final ali do romance, você tem uma pessoa clinicamente morta, mas a vontade de viver por causa da esperança e do amor ressuscitam lá a personagem. Recobrei finalmente a vida, e quando achei-me com forças para empreender viagens,
pensei em rever o objeto da minha terna afeição, e não obstante não ter carta de meu pai, que me chamasse a receber a recompensa de meu sacrifício, dispus-me para a partida. Olha só, receber a recompensa aí do sacrifício seria a carta do pai dizendo: venha cá, você pode agora casar com Adelaide. Certo? É uma perífrase aqui, o narrador, né, a Maria Firmina dos Reis, constrói aqui uma perífrase, uma forma indireta de trazer uma informação que seria mais objetivamente apresentada, dizendo assim, para eu poder me casar com Adelaide. Mas, Deus eterno, como são ocultos os teus juízos, uma ordem muito positiva do governo obrigou-me a renunciar ao meu projeto e tive de dirigir-me à comarca de... onde ia incumbido de uma comissão espinhosa e horrorosa. É ordem impositiva. Aqui está a palavra positiva porque está afirmando vá. Mas é uma imposição que ele não pode deixar de cumprir e ele tem que fazer essa atividade que é difícil, que é espinhosa, né? Mas é honrosa. Então, ele está tendo sorte de ter sido escolhido para fazer essa atividade que o governo mandou. Enfraquecido pelos sofrimentos, contrariado, quase que desesperado, empreendi essa viagem, que fiz com tanta rapidez quanto me permitiram minhas forças, e alguns dias depois estava de volta. Levava no coração a imagem desse anjo idolatrado, mas uma mágoa estranha anuviava-me o coração, enchia meu coração de nuvens, escurecia meu coração, entristecia meu coração. E eu não podia compreendê-la. E o absoluto e tétrico silêncio desse espaço é um silêncio que também é triste, como o coração dele estava triste. Então, a gente tem uma unidade aí entre o coração e o espaço natural por onde ele vai percorrendo, né, os caminhos pelos quais ele vai percorrendo para poder voltar para casa. E o absoluto e tétrico silêncio desse espaço que percorria mais aumentava esse sentir vago e de indefinível melancolia. E dei de rédeas ao animal com loucura e sem parar, porque sentia a necessidade do movimento. Mas depois, a aflição sempre crescente trazia-me o abatimento, e eu deixava o cavalo andar como lhe parecia. O coração pressagiava males, e não tinha energia para desvanecê-los, para dissipar esses presságios. Concluída esta penosa tarefa, ao entrar em minha casa encontrei uma carta, cuja letra era trêmula e mal traçada, cuja data era ainda anterior à minha enfermidade. Oh, Deus meu! Gelou-se-me de dor o sangue. Essa carta era de minha mãe. Escrevera às portas da eternidade. Eufemismo, gente, aqui para dizer, olha, que ela estava prestes a morrer. É um eufemismo para a morte. E cada uma de suas palavras era um queixume desanimado de dolorosa angústia. Não havia aí uma palavra que acusasse meu pai, mas compreendi logo que ele lhe cavara a sepultura. Adelaide, minha pobre mãe, não me falava dela. E após essa, li sucessivamente uma carta de meu pai e outras de alguns amigos. Minha desditosa mãe, minha infeliz mãe, cessara de existir. Ah, essa dor foi profunda e tão aguda que recaí e por muitos dias ignorei o que se passava em derredor de mim. Recuperei a saúde, alentado por meu amor, então consolado pelo amor. Adelaide estava no coração e agora, mais que nunca, seus afetos eram necessários à minha alma. Ergui-me, pois, e de novo pus-me a caminho, e 15 dias viajei, já pela ardência do sol, já pela umidade da noite, sempre depressa, sem nunca descansar, animado pelo desejo de chegar e ver a minha Adelaide, único ente adorado que me restava sobre a terra. No cabo dos 15 dias, bati à noite à porta da casa onde nasci e onde morrera minha infeliz mãe. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Tancredo não fala dessa casa como sendo um local com o qual ele se identifica. Ele associa a dois acontecimentos. É a casa onde eu nasci, é a casa onde morreu a minha mãe. Não é minha casa, não é a casa da minha família. Percebem isso? Ele tem uma desconexão profunda com aquele espaço,
porque ele estabelece que esse é o espaço que pertence ao pai dele. E essa rixa desses dois é complicada. Freud talvez explicaria isso aqui. A dor que eu sentira ao receber essas cartas fatais crescia e sufocava-me à proporção que me aproximava dessa casa, onde eu deixara minha desventurada mãe, minha infeliz mãe, pálida e desfeita, e onde ia encontrar lutuoso silêncio, um silêncio aí de pessoas enlutadas que estão sofrendo pela morte de um ente querido. E o aspecto lúgubre, é um aspecto melancólico, do escravo que vigiava a entrada, aumentou mais essa dor profunda. Então, parece que esse escravo, em sua aparência, está lamentando a morte da mãe do Tancredo. Levantou-se, apenas me viu, e falou-me com voz magoada. E depois, cruzando os braços sobre o peito, aguardou mudo por uma interrogação. Meu pai? Perguntei-lhe com voz trêmula e convulsa. Está fora, senhor? Tornou-me tristemente. E Adelaide, onde está ela? No salão, redarguiu o negro no mesmo tom. Entrei. Veloz como um raio, atravessei corredores e salas e num minuto estava no salão. Úrsula, minha Úrsula, eu a vi. Oh, antes não a houvera visto, antes tivera descido ao sepulcro, que lá não me seria revelada tão triste e nefanda história. Outra ocorrência de eufemismo para a morte, né? Descer ao sepulcro, e uma nefanda história, gente, é uma história tão abominável, tão horrível, que ela não deve nem sequer ser mencionada. Deve-se evitar tocar neste assunto de tão terrível que é. No salão havia um turbilhão de luzes. No fundo, reclinada em primoroso sofá, estava uma mulher de extremada beleza. Figurou-se-me um anjo. A esplendente claridade que iluminava esse salão dourado, dando-lhe de chapa sobre a fronte larga e límpida, circundava-a de voluptuoso encanto. Então, tem muita luz nessa área, né? Nesse salão em que ela está, e essa luz rebate nela como se viesse diretamente ali de uma chapa. Então, vem essa luz aqui toda de frente, e ela aparece, então, ali cercada desse brilho, tá? Era Adelaide. Adornava um rico vestido de seda cor de pérolas, e no seio nu ondeava-lhe um precioso colar de brilhantes e pérolas, e os cabelos estavam enastrados de joias de não menor valor. Os cabelos eles estavam entrançados com joias também muito ricas, tão ricas quanto esse colar com brilhantes pérolas. Ele fala que no seio nu não é realmente assim aparecendo os seios da Adelaide, ela não está descomposta, mas é um vestido que tem decote, e aqui nessa área do decote do vestido está esse colar muito cheio de pérolas e com esses brilhantes também. Distraída no meio de tão opulento esplendor, opulento aí é de luxuoso, afagava meigamente as penas de seu leque dourado. Alucinado por beleza tão radiante, corri para ela, exclamando: Adelaide, minha Adelaide! E aí notem mais uma coisa, tudo está compondo aqui a imagem de uma mulher angelical. O vestido é cor de pérola, então é aquele tom ali meio marfim, se aproxima do branco. As cores do salão são douradas, o leque dela é dourado também. Então tem toda essa luz. Tudo isso aqui traz essa imagem angelical. E naquele momento, seduzido pelos seus encantos, louco pela aventura de vê-la, esqueci a mágoa que me doía no coração, da perda de minha mãe. Estendi-lhe os braços, e as expressões morreram-me nos lábios. E depois, curvando-me ante ela, ia tomar-lhe as mãos e beijá-las com efusão. Mas ela, então, altiva e desdenhosa, a aparência dela é de uma pessoa arrogante, snob, isso é o altiva, e desdenhosa, né, que está desprezando. Disse-me com frieza que me gelou de neve: Tancredo, respeitai a esposa de vosso pai. Tcharam!
Foi isso que aconteceu com a Adelaide. Ela casou com o pai do Tancredo. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Por enquanto, bora seguir aqui o relato do Tancredo. Oh, não sei como não enlouqueci. Em trevas de desesperação, tornou-se-me a luz dos olhos e todo o salão parecia ondular sob meus pés. A mulher que tinha ante meus olhos era um fantasma terrível, era um demônio de traições que na mente abrasada de desesperação, a mente abrasada, né, que está queimando por causa do desespero, figurava-se-me sorrindo para mim com insultuoso, né, que insulta, escárnio. Então, ela está aparecendo ali fazendo uma zombaria, um escárnio que é de insulto a ele, né, que insulta a dignidade do Tancredo. Parecia horrível, desferindo chamas dos olhos e que me cercava e dava estrepitosas gargalhadas. Erguia-se para mim ameaçadora e abraçava e beijava outro ente de aspecto também medonho. Ambos, no meio de orgia infernal, cercavam-me e não me deixavam partir. Gente, o Tancredo, ele alucinou nesse momento, ele está tendo um delírio. Aquela figura que parecia um anjo, de repente, parece agora para ele esse fantasma, uma figura demoníaca, e ele está aqui alucinando, e parece que a Adelaide está circulando, ele rindo dele, zombando dele, e está junto com um outro ser de igual natureza, né, escarnecendo dele, inclusive abraçando e beijando. E a gente pode imaginar que esse ser da mesma natureza, a quem ela vai ter com quem ela vai ter esse abraço, esse beijo, seja o próprio pai, né? Do Tancredo, já que ela se casou com o pai dele. Então, leitores de Harry Potter, lembrem, Potterheads, quando lá nas Relíquias da Morte, o Rony, ele vai ter a imagem ali da Hermione zombando dele, a imagem do Harry zombando dele, e os dois como figuras ali meio de sombras, né? Se agarrando ali na frente do Rony, etc e tal, tendo intimidade diante dele. É um momento parecido, certo? Se durou muito esse fatal pesadelo, não o posso dizer. Quando acordei, debatia-me no tapete aos pés dessa mulher orgulhosa. Se ele estava se debatendo, a gente pode pensar que talvez ele teve uma crise de epilepsia? Será? Dissiparam-se-me as trevas, a luz volveu-me, né, a luz o envolveu, e com ela apagaram-se as ondas de fogo que rodeavam essa pérfida criatura, essa criatura traidora. E aí toda a alucinação dele está indo embora, o fogo que ele estava vendo deixou de existir. Encarei-a de face. Estava impassível e fria, como a estátua do desengano. Então vejam que a gente tem aqui uma relação de antítese entre as duas imagens da Adelaide, a de quando ele chega e de quando o Tancredo alucina, e parece que nessa alucinação, nesse arroubo de imaginação romântica, o Tancredo consegue então visualizar a real natureza. Eu estou colocando aqui achos para a gente depois discutir um pouco isso. A real natureza da Adelaide. Então, é como se revelasse para ele, através dessas imagens fantásticas, que ela não era a figura que ele sempre imaginou, que por trás daquela imagem de anjo, a gente tinha essa imagem demoníaca. Lembrem-se de quando eu já discuti com vocês a história do belo feio que o romantismo gosta de fazer. Adelaide, linda, por dentro vai ser essa figura horrível, ok? Levantei-me, cheio de desesperação e ódio. Adelaide permanecia indiferente. Mulher infame, disse-lhe, perjura. Perjura é quem quebra juramento. Onde estão os teus votos? É assim que retribuíste a estremecida paixão que te rendi? É com um requinte de vil e vergonhosa traição que compensaste o ardente afeto da minha alma? Compreendeste ou sondaste já o profundo abismo de infame execração e de baixa degradação em que te despenhaste? Vamos agora entender essa acusação, tá? Tancredo está perguntando, você entendeu, querida? Você já sondou, você já avaliou que você se despenhou, né? Você caiu de ou em um profundo abismo de infame execração. Infame é vil, obscena, tá? É nojento. E execração é horror.
Então, ter casado com o pai do Tancredo, segundo Tancredo, é ela cair num abismo de um horror nojento, é abominável, tá? Silêncio, Senhor, bradou-me com orgulho e desdém. Silêncio, estais na presença da mulher de vosso pai, e respeitai-a. Não, não me hei de calar, redargui furioso. Não me pode esmagar o teu desdenhoso acento. O tom de voz dela, segundo ele, é desdenhoso. Monstro, demônio, mulher fementida, enganosa. Restitui-me, minha pobre mãe, essa que também foi tua mãe, que agasalhou no seio a áspide que havia de mordê-la. Áspide é uma serpente venenosa. Oh, dívida é esta que jamais me poderás pagar, mas a Deus, ao inferno, a pagarás sem dúvida. Foi essa a gratidão com que lhe compensastes os desvelos de que te cercou na infância, a generosidade com que te amou? Os desvelos são os cuidados. E aqui vamos começar já a refletir um pouco. Quando foi que a Adelaide casou com o pai do Tancredo? Quando foi que esse envolvimento aconteceu? Foi antes da morte da mãe do Tancredo? A gente tem alguma informação sobre isso? Pensa um pouco nisso. E a Adelaide, ela estava nessa casa de favor, né? Então, assim, ela que traiu a confiança da mãe do Tancredo ou temos outras possibilidades para explicar o que foi que aconteceu? Será que foi da vontade da Adelaide esse casamento? O que é que vocês acham? Me contem nos comentários, tá? Vamos continuar para a gente terminar esse capítulo. Estava louco de aflição e a voz faltou-me, porque o que eu sentia era demais para as minhas forças. Torci as mãos de desesperação, porque o acordar de minhas loucas esperanças era amargo e doloroso. E de repente, um sorriso que me pareceu infernal errou-lhe nos lábios. Era seu esposo, que grave e silencioso atravessava o salão, e ela julgava-se isenta de minhas recriminações e sentia-se livre de desagradáveis lembranças. Olhei-o e vi-o. Velava-lhe o rosto palidez mortal. Então, era como se um véu cobrisse o rosto, um véu de palidez, tá? E por que será que o pai do Tancredo está pálido aí? Vamos ver. E cambiamos longo, amargo e expressivo olhar. Creio que foi um século de torturas para meu pai, porque depois ele cravou os olhos no chão e respirava a custo. Vamos refletir sobre isso. O pai dele está sendo ali torturado. Por quê? E por que é que ele cravou os olhos no chão? O que é que indica isso? Que sentimentos estão passando ali pelo pai do Tancredo nesse momento? O que é que você acha? Também me escreve aí nos comentários o que é que você acha que está acontecendo. Senhor, exclamei fora de mim, restitui-me duas mulheres que vos recomendei na hora em que me desterrastes. Uma era a mãe querida que eu tanto amava. A outra era minha desposada, era a mulher que me havia excedido para a companheira dos meus dias. Onde estão elas? Continuou mudo a fitar o tapete de seu vasto salão. Livrai-me, Senhor, da presença deste homem, exclamou Adelaide, agitada e convulsa. Que fizeste delas, Senhor? Compreendo agora. O vosso silêncio assaz me o tem explicado, muito me o tem explicado. Sondastes o coração de uma e sem dificuldade conhecestes que era vil e baixo, que o ouro a deslumbrava, a enlouquecia, a aviltava, né? A tornava desprezível. E essa, que com tanta facilidade sacrificava ao luxo os afetos de seu coração, ou que com infame procedimento, não, infame é vil, né? Um vil procedimento, esqueci o amor desinteressado e puro do homem que sabia idolatrá-la, essa, roubando-a ao meu coração, levaste aos altares e fizeste a vossa esposa. Tiveste razão.
ela não era digna do meu amor. Então, Tancredo aqui está dizendo que Adelaide se casou com o pai dele porque ela é interesseira. Mas Tancredo não era rico? Não ia herdar as propriedades e o dinheiro do pai? Por que é que ela não casaria com Tancredo e trocou ele pelo pai? Meu pai fez-se lívido e de raiva mordeu os beiços. A outra, prossegui, a outra atormentastes, torturastes, conduzistes lentamente à sepultura. Seu crime? Ó, meu pai, minha mãe era uma angélica mulher, e vós, implacável no vosso ódio, envenenaste-lhes a existência, a roubastes ao meu coração. Oh, suas cinzas, Senhor, clamam justiça contra os autores de seus últimos pesares, contra aqueles que riram sobre suas dores. Fazei-o retirar, Senhor, de novo bradou a esposa, pálida e abatida. Tendes razão, senhora, disse-lhe. Sentis que vos incomodo? Assim deve ser. Eu sou para vós o remorso vivo. Se ela era tão interesseira assim, por que ela estaria sentindo remorso, gente? Me expliquem aí o que vocês estão achando dessa narração do Tancredo, porque tudo isso é ele que está contando, né? Esperai, não será longo o tempo que gastarei aqui, porque também me incomoda a vossa presença, porque nesta casa respira-se um hálito pestilento, porque aqui, enfim, estáis vós. Pouco me demoreis. Só quero dizer-vos, mulher odiosa, eu vos amaldiçoo, por cada um dos transportes de ternura, né, as emoções de ternura, que outrora meu coração vos deu, tende um pungir agudo de profunda dor. Então, para cada momento em que ele teve carinho por ela, é para ela sofrer. E é para sofrer uma dor aguda. E a dor que me dilacera agora a alma, seja a partilha vossa na hora derradeira. Então, que é para ela compartilhar também aquela dor que ele está sentindo agora no momento em que ela for morrer. A hora derradeira é outro eufemismo para a morte que aparece nesse capítulo. Por cada uma só das lágrimas de minha mãe, choreis um pranto amargo, mas árido como um campo pedregoso, doido como a desesperação de um amor traído. E nem uma mão que vos enxugue o pranto. Então, ele continua ali a imprecação, a maldição dele, né? Ele está desejando que ela tenha todas essas coisas e que ela não tenha nem mesmo uma mão que vos enxugue o pranto e nem uma voz meiga que vos suavize a dor de todos os momentos. O fel, o amargor, de um profundo, mas irremediável remorso vos envenene o futuro e desejado prazer. Aqui nessa edição, entre futuro e prazer tem uma vírgula que não é para estar. É um prazer que ela quer, que é futuro, que é desejado, né? E futuro. E no meio da opulência e do luxo, firam-vos, sem tréguas, os insultos de impiedosa sorte. Arfe vosso peito e está-lhe por magoados suspiros, e ninguém os escute. E sobre esse sofrimento terrível, cuspam os homens e riam-se de vós. Rapaz, Tancredo está pistola e ele é capaz de amar e de odiar na mesma intensidade. Estamos vendo isso, né? A voz de todos se extinguiu e eu saí louco de desesperação e de dor da casa de meus pais. Da casa onde tão leda se passou a minha primeira idade. Leda é alegre, né? A infância dele, a primeira idade foi leda, foi alegre. Após um momento de silêncio, o cavaleiro disse à filha de Luísa B. Eis, Úrsula, a fiel narração da minha vida. Eis os meus primeiros amores. O resto toca-vos. Fazei-me venturoso, feliz. Ó, em vossas mãos está a minha sorte. A donzela, comovida, não pôde falar, e estendeu-lhe a mão, que ele beijou com amor e reconhecimento. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Será que essa narrativa do Tancredo é confiável? Será que as coisas foram exatamente isso que ele está contando para a gente? Deixem aqui nos comentários. E eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês a ter uma leitura mais proveitosa, que vocês tenham notado coisas que talvez não conseguissem observar sozinhos. Boa leitura, um beijo e até a próxima.